formigueiro? Não, olha só. Não, olha você tá demais hoje. Não, eu que vou te mutar se agora. liga agora, se liga nessa Tá aqui demais, agora. mano. Se Ô, liga pastor nessa presidente. aqui. Pastor Wagner, olha só. Presta atenção. A gente vive debaixo de um jugo tão pesado. Tem como o senhor discernir doutrina com costume, por favor? Isso eu já pergunto aqui com frequência. Doutrina. Doutrina é um conjunto de regra dentro do nosso contexto judaico-cristão que está estabelecido na Bíblia por ensinamento de Jesus e também pelos ensinamentos apostólicos. Por exemplo, Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, estabeleceu algumas doutrinas. Nós temos, por exemplo, dentro do que Paulo escreveu as cartas, temos a doutrina da bibliologia, da pneumatologia, da escatologia. Isto é doutrina. Já o costume é ligado à tradição humana. O homem inventa os seus usos e os seus costumes e, por vezes, de forma errada, estabelece tais usos e costumes como se fosse doutrina, quando, na verdade, não o é. Forte Brasil. Tem muita igreja aí usando, né, uso e costume como doutrina. Sim. E é perigoso, complicado, botando uma verdade bíblica que não existe. Né, pastorzão? Dono da igreja. Cara, é complicado, né, cara? Que se a gente for para analisar pelo texto de Isaías e o texto de Jesus lá em Mateus, né? Esse povo me honra com os lábios. Mas o coração... Aqueles cânticos, né? Aquele chororô, tudo cantando, tudo chorando. Mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque tudo que vocês fazem são ensinamentos de homem, tudo que vocês praticam são doutrina de homens, cara. Cara, aprenda uma coisa, ô cristão. Despertamento para tua vida. Um dia foi para minha, tá? Sempre que a gente se aproximar de Jesus, cara, se aproxime de Jesus com o coração. Sempre. Esquece o que o homem está passando, cara. Se aproxima do Senhor com o coração voltado para Ele. Cara, Jesus não despreza um coração contrito e arrependido. Deus não despreza. Sempre que eu se aproximo de Deus, cara, assim, o quarto, Marcão, o meu quarto, ele tem sido o meu ambiente, né, que eu tenho um tempo de manhã com minha devoção. E diante de Deus, cara, eu entro desnudo mesmo, pastor. Uhum. Eu não consigo mentir diante de Deus, cara. Eu consigo mentir diante do homem, mas diante de Deus não tem como, mano. Impossível. Os meus pecados eu lanço tudo ali, falo, Deus, como é que eu saio dessa? Me ajuda. É verdade. As minhas fraquezas, Senhor, me ajuda a combater isso. Então, é no quarto. Quando ele fala no quarto, é no quarto que você sabe quem você é. Ah, mas o cara que entrar no quarto, ele quer usar Jesus de uma... Cara, não dá, mano. O cara no quarto, cara, é você e ele, esquece. Ele sonda seu coração, ele sabe de sua vida toda. Não adianta você querer mentir pra ele. Você pode mentir pra todo mundo. Esses cânticos que saem dos teus lábios, cara, pode estar muito distante de Deus, cara. O coração. Quando entra pra orar, Santíssimo Deus e amado eterno Meu Pai. É. Ele já sabe, filho. Já sabe, cara. Meu Pai querido e amado. Fiz isso. Me ajuda. Me ajuda. Como é que eu saio? Me dá uma luz. Espírito Santo, toma conta da minha mente. Sou um vacilão. Mano, me ajuda. Jesus lá, Tem que chegar no céu. Me ajuda a chegar nesse céu aí. Sozinho eu não consigo. Tira essas heresias da minha mente, né? Essas heresias na frente do meu computador, do meu celular. Vou ter que queimar o celular inteiro, né? Complicado. Ô, rapaz, um amigo fez uma pergunta aqui. Amiga. Amiga? E tirou, Mas nós lemos. Lemos. Que é isso, velho? Lemos. Nós lemos. Não vou falar teu nome não, mas eu Não li. vou falar. Vai, faça a pergunta, Big Posso Boy. fazer? Fica à vontade. Por que que em Sem algum- dar arroba. Sem dar o arroba. Por que em algumas igrejas em si... Colocou de novo. Colocou? Colocou. Então eu vou falar teu nome. Vivi. Por que nas igrejas existem disciplinas para quem comete o famoso Pecadão. Existe discernimento de pecado? Assim? Pecadão, Pecadinho, pecadinho. pecadão? Ela tá perguntando mais pelo pecado ou E pela disciplina. eu acredito. Não. Biblicamente tem disciplina? Distinção de pecado não tem. Sim. Disciplina. Eu acredito que Paulo tenha abordado algo neste sentido de forma superficial, mas a considerar os ensinamentos de Jesus,
eu acredito que não há disciplina. Quer ver um exemplo? Quando os pecadores se apresentaram diante de Jesus, algumas pessoas que erraram, eu não vi Jesus, por exemplo, falando, ó, vai lá e cumpra uma disciplina de tanto tempo. Pelo contrário, Jesus, em alguns casos, falou, vai lá e se apresenta ao sacerdote, que ele vai fazer lá uma oferta de expiação dependendo da gravidade do pecado, da gravidade do pecado, naquele contexto lá. Mas não deixou de ser pecado. Mas, em relação à disciplina, varia muito, dependendo do seu bolso. A disciplina vai de acordo com o seu bolso. Teu Se dízimo, você dízimo. Isso, do seu dízimo. Se você é um dizimista que dizima com vontade e cometeu um pecado, talvez você fique de disciplina apenas na teoria, mas na prática mesmo isso não vai acontecer. Mas se você é um abastado e cometeu o mesmo pecado que o bom dizimista, que o dizimista generoso cometeu, talvez você esquente banco por 6 meses ou mais. Essa que é uma prática errada que eu vejo dentro da igreja, respeitando que quem cometeu pecado deve ser tratado, isso é fato, não estamos aqui passando a mão na cabeça de quem pecou. Quem errou, a igreja vai decidir o que tem que ser feito, respeitando a individualidade de cada uma. Show de bola. Pastor Naldo, tem algo na Bíblia? Agora eu não sei mesmo, de coração. Cara, porque as pessoas criam esse tipo de Eu sou da disciplina, né? né? Tá disciplina aí, cara. O cara... Tu não vale nada, irmão. Aí senti até uma pontada aqui, ó. Eita, Tem um elemento aí que me colocou disciplina, só Jesus, mano. Vai olhar a vida do cara, meu irmão. Mano, né? Então, vamos lá. Sempre que Jesus tinha um encontro com um pecador, cara, ele tinha uma frase seguinte, uma frase que me chamava a atenção. Vai e não peques mais. Sim. O problema todinho é que a gente não quer falar das consequências do pecado. A gente quer proibir a pessoa que peque. Mas não tem como você proibir alguém de pecar. Você tem que falar das consequências do erro. Jesus fala, não peque para que não te aconteça coisa pior. O pecado nos leva à condenação eterna. Foi pelo pecado. Quando a gente olha para Jesus e olha para o sacrifício, a gente vai entender o seguinte, que toda vez que eu peco, eu lanço o meu Senhor na cruz de novo. Porque foi pelo meu pecado, meus pecados que ele morreu. Simples explicar isso, não faça isso. Existe uma disciplina? Existe, sim, tem que dar disciplinar. Mas, assim, em relação ao pecado que ela perguntou, o pecadão, cara, eu gosto muito de falar do pecado da seguinte forma. Paulo fala que existe pecado na carne, né? Existe pecado que a gente faz na carne. Na nossa carne, esse pecado é entre eu e Deus. A questão do pecado, que eu acho que é o pecado que Provérbios fala que o Senhor abomina, é aquele pecado da divisão. É você dividir o corpo. É você impedir que pessoas cheguem até Jesus. Depois que ele fala, aquele que... Meu irmão, cuidado com os escândalos. Esse pecado aí, meu irmão, esse aí é meio complicado. Porque o pecado que eu gero no meu corpo é entre eu e Deus. Mas o pecado que eu gero, que afasta as pessoas de Deus, meu irmão, aí já é Deus, aí... A gente tem que ter cuidado com isso. Mentira, fofoca, disse-me-disse, mentiras, calúnias dentro da igreja. Meu irmão, cuidado. O provérbio diz que esses pecados aí, que gera divisão, o Senhor abomina. Abomina. Meu Deus. Provérbios 6,